Você já passou por alguma situação que você precisa muito fazer uma coisa, ou você quer muito fazer uma coisa e parece que tudo tá dando errado pra você fazer aquilo, pra você fazer aquela atividade, ou, sei lá, comprar alguma coisa, enfim, o que for, começa a dar tudo errado. E aí, eu acredito muito em sinais, né? Mas aí a gente fica, será que isso é um sinal? Ou será que isso eu tenho que fazer, mas tem alguma coisa me atrapalhando e eu não posso deixar que isso me atrapalhe? Sabe? Quando a gente fica, ai meu Deus, será que não é pra eu fazer isso? Será que é um sinal? Ou será que, tipo, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer até o fim, sabe? Quando vem esses dois lados, assim. Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo uma situação que eu vou contar pra vocês e eu vou falar pra vocês nesse episódio qual que é o meu termômetro pra eu saber se é um sinal que, tipo, acho que não é por aí que eu tenho que ir, ou se é algo que, tipo, vai me engajar mais ainda e eu vou chegar e vou falar, nada vai me impedir e eu vou fazer e é isso. Estamos começando mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva, o podcast das suas manhãs. Se você gostar desse episódio, se você gosta do nosso programa, envie para alguém. Às vezes, né, você pode fazer o dia dessa pessoa mais feliz também, mais positivo, mais reflexivo, né, porque a gente tem muita reflexão aqui. Se você quiser me conhecer melhor, vai lá no meu Instagram, @juaguilar. Então, o que aconteceu, né? Eu lancei uns episódios exclusivos para os assinantes de Apple Podcast. Inclusive, quem escuta pela Apple aqui, lá no Apple Podcasts tem assinatura para vários episódios exclusivos, estão muito legais. E eu tava preparando um conteúdo muito legal para colocar lá. E eu tava muito empolgada, porque eu adoro compartilhar coisas legais, coisas que eu faço e dá certo, sabe? E aí eu tava preparando esse conteúdo pra fazer lá. Só que eu fui gravar numa semana muito conturbada, assim, sabe? Porque eu já falei que várias vezes da minha filha, justamente nessa semana ela tava doente, eu tava cheia de trabalho acumulado, porque também tenho meu trabalho, né, fora o podcast, eu tenho meu trabalho e tava cheio de coisas. E com criança doente você não consegue fazer tudo, enfim. Só sei que deu 11h30 da noite, depois que ela foi dormir, que eu falei, eu vou gravar o conteúdo, porque eu tenho o compromisso de gravar esses conteúdos, porque as pessoas, né, elas fazem uma assinatura pra ter o conteúdo, então, e eu queria muito passar esse conteúdo pra frente, porque eu achei muito legal. Aí deu 11h30 da noite, eu morta, gente, sabe, morta, você tá quase falecendo ali, querendo dormir. Fui gravar. Montei meu microfone, minha mesinha e tal, super empolgada. E aí, quando eu monto um microfone, parece que vem uma energia assim, sabe? Eu fico muito feliz, empolgada. Eu falo, é agora. Comecei a gravar. Aí, a criança começa a chorar. Aí, falei, pai, vai dar um jeito, né? Aí, chora, chora, chora. E aí, tive que ir lá. Fui, não deu certo. Fui, né? Fiz ela parar de chorar e tal. Voltou a dormir. Aí eu sentei novamente. A minha casa, ela é toda aberta, assim, né? Então, o barulho da rua, eu escuto muito. E geralmente eu gravo onde a minha filha... Como ela tava dormindo, ela estava lá no meu quarto. Então, ela tava bem perto do local onde eu gravo, que é mais silencioso. Então, eu tive que gravar na mesa da sala, na mesa de jantar. E aí começou várias motos passar com aquele barulho. Eu, meu Deus do céu, quase meia-noite, o que esse povo tá andando de moto na rua? E começava, aí estourava, sabe quando estoura? Aí tal, falei, calma, Juliana, respira, tal. Fui, fechei o vidro, voltei, apaguei a parte do áudio que eu tinha feito, tal. Tá, pronto, vamos lá. Voltei a gravar, bebezinha voltou a chorar. Aí eu, não é possível, terceira vez já. Aí tá, fui, peguei ela, tal, fiz dormir de novo, voltei pra gravar. Aí passaram-se 10 minutos. Porque o episódio em si aqui pra vocês tem 10 minutos, mas o processo, né, geralmente tem 10, 15 minutos. Mas o processo todo, gente, demora muito. Até eu conseguir subir um episódio, fazer tudo, gravar, demora. É uma dedicação, sabe? Por mais que vocês... Não é só mandar um áudio do WhatsApp. Por mais que vocês escutem só esse tempinho, tem uma dedicação por trás. E aí, tá. Fui,
voltei a gravar. Aí ela de novo começou a chorar. Aí dessa vez eu falei, não, vou catar ela. Catei ela, deixei ela no meu colo. E continuei fazendo, né, com ela no meu colo mesmo, tal. Aí quando eu vi que ela pegou no sono profundo, falei assim, bom, vou colocar ela na cama. Terminei de gravar. E aí eu precisava subir, colocar música, né, fazer as edições e tal. E aí já era 1h30 da manhã, nisso. Aí eu fui subir, porque assim, às vezes eu gravo no celular, que é mais fácil, aí eu passo pro computador pra eu conseguir subir lá na plataforma certinho da Apple Podcasts, pra ficar redondinho. Fui eu subir na plataforma, e tem que ser no computador, porque pelo celular eu não consigo direito, sabe? Prefiro pelo computador. Vocês não acreditam o que aconteceu, gente? Vocês não acreditam. O Wi-Fi do meu computador não tava pegando. E não era o Wi-Fi da casa, era o Wi-Fi do computador, porque a casa inteira estava com Wi-Fi. Meu celular estava, não dava nem pra eu rotear a minha internet do celular para o computador, porque simplesmente não funcionou. E aí eu falei, não, tá de brincadeira, né? Aí já começou a querer me dar aquela raiva, eu comecei a respirar, calma, Juliana. Já não vamos colocar energia de raiva aqui, porque o negócio é bom, o conteúdo tá bom, calma, vamos parar. Aí eu olhei para aquele computador e falei, não, você não vai, eu vou postar isso. E eu reiniciei. Aí o computador olhou pra mim, deu risada e falou, você não vai. Aí eu olhei pra ele e falei, eu vou. Aí eu reiniciei ele de novo. Aí ele olhou pra mim e falou, você não vai. Aí eu olhei assim, o seu filho da mãe. Porque eu falei assim, eu preciso postar isso, eu preciso subir. Só que não deu jeito. O filho da mãe olhou pra mim e falou, você não vai, você não vai. E eu falei, beleza, não vou. E aí veio aquela pulguinha, eu falei, será que não é pra eu postar isso? Porque muitas intercorrências acontecendo, né? Muitas coisas que, né? Sério, foi muito conturbado eu fazer esse episódio, muito. Só que dentro de mim, eu não tava com o sentimento de que não era. Eu tava com o sentimento de desafio. Sabe aquele sentimento de desafio? Tipo, tá me desafiando, mas eu vou superar isso? E aí, no outro dia... Aí eu desisti, tá? Aí eu falei, quer saber? Eu vou dormir. Amanhã eu posto. A hora que Deus quiser, eu posto. Eu subo na plataforma, né? Aí fui dormir e tal. Aí no outro dia de manhã, liguei o bendito, olhei pra ele e falei, bom dia, você está bem? Hoje você quer funcionar o Wi-Fi aí? Aí ele falou, hoje eu quero. Aí eu fui conseguir postar. Subi o episódio lá, que são exercícios de percepção, né? É um exercício que ajuda tanto você na concentração e como você consegue também ter mais uma percepção do que aquilo que você dá atenção cresce, expande. Tá bem legal. E aí eu finalmente consegui subir aquilo. Mas como que eu soube, tipo, por que eu não desisti de postar aquilo pensando, é um sinal, vai dar ruim, melhor eu não postar? Porque eu sempre, gente, consulto os meus sentimentos. O que os meus... Diversas vezes, né, eu deixo coisas, eu abandono coisas. Porque o meu sentimento tá estranho. Tá ali um negócio estranho me incomodando. Quando eu me sinto incomodada. Quando eu percebo, sabe, não tá legal. Aí eu abandono. E não tá tudo bem abandonar, gente. Tá tudo bem. É melhor, às vezes, a gente abandonar uma coisa que a gente tá fazendo quando a gente tem essas sensações do que seguir e depois acontecer algo. A gente tem intuição. Todo mundo tem intuição. Só que às vezes a gente ignora ela, né? E às vezes não é a intuição que tá querendo... Às vezes deu ruim mesmo, tá acontecendo coisas, sei lá, aleatórias. E aí você tem aquele desafio até pra te testar se você realmente é resiliente. Às vezes você tá numa situação que você precisa treinar a sua resiliência. E vai aparecer coisas que vai fazer você treinar a sua resiliência, que nem paciência. Pra gente ter paciência, a gente precisa treinar a paciência. Aí vai aparecer situações pra você treinar a sua paciência. Talvez ali eu precisasse treinar minha resiliência. E aí tava ali, né? Não, eu vou. Resiliência, consistência, né? Porque pra gente atingir resultados, a gente precisa de consistência. Às vezes o universo fala, você quer isso mesmo? Então vamos ver até que ponto você quer isso mesmo, né? E aí eu entendi que era um treino mesmo pra mim, pra eu ver minha paciência. E aí foi vários treinos ali no meio, né? Minha paciência pra não jogar o computador longe, pra não chacoalhar minha filha, dorme pelo amor de Deus.
E aí eu treinei minha paciência, a minha consistência, a minha resiliência, mas eu entendi que não era um sinal porque eu não estava incomodada com medo, eu não estava receosa. Se eu estivesse receosa, tipo, ai meu Deus, será? Eu não teria postado, eu teria excluído aquele conteúdo, teria arquivado ali a ideia e não teria seguido. Como eu já fiz várias vezes, não só de podcast, mas vamos supor, eu vou em algum lugar. Eu não tô me sentindo confortável pra ir naquele lugar, não tô me sentindo bem. Às vezes você não tá com medo, mas você tá incomodado, tem algum incômodo. Aí eu falo, meu, é um sinal que não é pra eu ir. E eu não vou. Ou começa a acontecer coisas que atrapalham mesmo o que você tá fazendo. Vamos supor que aconteceu essa mesma situação comigo, de dar tudo errado pra eu gravar ali o episódio, só que eu me sentisse incomodada. Eu não me sentisse confortável, se eu ficasse com medo do que as pessoas iam achar, sabe, alguma coisa assim. Se eu tivesse esse outro tipo de sentimento, aí eu também não teria postado, porque eu ia falar, meu, tá dando tudo errado, é um sinal que tá dando tudo errado e não é pra eu fazer. E às vezes tá dando tudo errado pra você melhorar também, sabe? Que nem eu também tenho um livro, né? O livro Sua Mãe é Mais Positiva. E, gente, pra eu conseguir imprimir esse livro demorou. Foram várias idas e vindas, assim, da gráfica. E foi o meu primeiro livro, eu fiz ele inteiro. Eu tive ajuda com a revisão só de texto. Mas a diagramação fui eu, tudo eu. E eu não sou expert. Eu só fui lá, me joguei e fiz. E aí, em um momento, eu falei assim, meu, será que é pra eu fazer isso? Porque tá voltando muito. Só que aí eu percebi que estava voltando muito da gráfica, e graças a Deus voltou, porque eu consegui pegar vários errinhos, consertar no meio do caminho. Aí no fim eu falei assim, Deus, obrigada que essas coisas aconteceram, né? Porque nessas idas e vindas, antes de imprimir, eu consegui arrumar várias coisinhas, assim, detalhezinhos, que depois iam me deixar incomodada, ia me deixar chateada, enfim. Então também tem as idas e vindas boas, né? Que não tá dando certo por algo bom. E aí a gente agradece, meu. Graças a Deus que deu ruim. Graças a Deus que esse negócio não deu certo. Porque deu tempo pra eu arrumar. Mas obviamente que a gente fica chateado no processo, né? A gente quer que dê tudo certo sempre. Mas o não dar certo também é bom por esse lado. Porque ou você treina, igual eu, pra gravar esse episódio que eu falei, a sua resiliência, paciência, consistência, ou você tem a oportunidade de ajustar pequenos detalhes nessas indas e vindas, ou é realmente pra você não fazer. E aí você tem que consultar os seus sentimentos. Sempre consulte como você tá se sentindo em relação àquela situação específica, porque às vezes, né, a gente não tá bem por vários motivos, né? Até questões hormonais deixam a gente, mulheres, né? Tá naqueles dias, não tá bem mesmo. Mas, tipo, tenta separar o momento geral da vida com aquela situação especial. Com aquela situação. Você não está confortável com aquela situação, por quê? Tenta ficar em silêncio, quietinho um pouco. Tenta entender o que você tá sentindo. Se você tá com uma angústia dentro de você, angústia talvez seja um sinal, ó, não é legal. Mas se você tá com aquela raiva que te motiva, sabe? Aquela raiva, eu vou fazer, tipo, que vai dar certo, vai. Continua fazendo, é porque você tá treinando aí. Então, é sempre bom você ter o seu termômetro. Não adianta eu ou outra pessoa chegar pra você e falar, é um sinal que não é pra você fazer. Ou, não, você tem que fazer. Quem vai saber isso é você. E tá dentro de você essas respostas. Os seus sentimentos. Essa é a forma que eu uso, tá? Pra entender se é um sinal ou se é pra eu fazer mesmo. Mas o autoconhecimento, você entender os seus próprios gatilhos, talvez te mostrem outras formas de você entender se é um sinal ou se é um treino pra você de algo da sua vida que você precisa desenvolver. Então, comece a entender os seus sentimentos, comece a analisar o seu comportamento quando as coisas acontecem, como que você costuma agir. Comece a lembrar de situações. Isso vai te ajudar a você entender realmente o que os seus sentimentos querem te dizer, o que o seu corpo quer te dizer, o que a sua mente quer te dizer. Tá bom?
Nossa, esse episódio ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu espero que vocês tenham entendido aí a mensagem, espero que ela tenha sido positiva de alguma forma para vocês. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.